Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A utilização de dados para melhorar a eficiência na produção agrícola é o objetivo de uma proposta que está em análise na Câmara dos Deputados. O projeto cria uma política nacional de incentivo à agricultura de precisão. O objetivo é disponibilizar uma plataforma tecnológica que vai ser fundamental para garantir a competitividade do agronegócio. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o autor da proposta, deputado Adilton Sacchetti, do PRB de Mato Grosso. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Adilton. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, explicar realmente o que vai estar contido nesta política, se vai ter custos a mais para o produtor. Dá uma explicaçãozinha para a gente. Primeiro de comentar aqueles que estão nos assistindo, dizer que para mim é uma satisfação vir aqui falar de um projeto que vem no momento adequado, no momento que o mundo passa por transformações técnicas muito grandes e que o Brasil não pode se furtar de não estar participando desse momento da tecnologia. A agricultura de precisão já é uma realidade no mundo inteiro. Nós ainda aqui no Brasil temos algumas dificuldades, nós precisamos então criar uma política pública para que essas dificuldades sejam superadas. Se a gente observar, as técnicas que hoje são utilizadas na agricultura de precisão, na sua grande maioria, estão vindo de fora para cá. Então nós temos que estimular, incentivar, para que aqui dentro do nosso país, empresas se especializem nisso, trabalhem, desenvolvam técnicas, software e equipamentos, para que possamos daqui gerar conhecimento e gerar equipamentos que possam melhorar a atividade agrícola. E isso acontecendo, esses equipamentos sendo criados aqui no nosso país, serem difundidos aqui, que chegue ao produtor. Então a política vem nesse sentido, de fazer com que a difusão das tecnologias não fiquem dentro dos gabinetes, não fique lá na gaveta do pesquisador, e sim vá lá para o campo, vá lá para a horta, vá lá para o pomar, vá lá para a atividade que o produtor tem. E por último, então, a gente vê que isso tudo, nós temos que trabalhar para ter sustentabilidade no agronegócio. O mundo hoje é competitivo. A gente que está na atividade agrícola tem que entender que temos que ser o mais eficientes de todo mundo, porque vai ficar gente para trás. Claro. Se nós não tivermos a eficiência necessária, nós não vamos concorrer com os outros países. Se eles forem melhor que nós, vendem eles o produto primeiro e nós ficamos para trás. Então, temos que observar isso, que primeiro, todas essas tecnologias têm que ter uma política pública voltada ao desenvolvimento primeiro do ser humano, do lado humano, daqueles que vão utilizar esses equipamentos. E sendo utilizado pelo lado humano, tem que ter rentabilidade, tem que ter renda. O produtor tem que ter renda. E por último, a sustentabilidade ambiental. Tudo isso é uma soma de um conjunto, então, que a gente coloca nesse direcionamento de como deve ir a política de agricultura de precisão, é uma soma, então, desses elementos para viabilizar o produtor, para que o produtor lá no campo, e principalmente focado essa indicação, mais dos pequenos e médios produtores, porque esses têm mais dificuldade, esses têm mais dificuldades de acesso pela forma natural que estão. Muitas Inclusive, vezes. Deputada, a gente vai precisar então de uma infraestrutura de internet, claro, né? claro. Porque a banda larga não chega, né, ao país todo. A conectividade no Brasil, ela é muito pouca, falha. Várias e várias cidades. Restrita às grandes cidades, praticamente. Né? Lá no meu estado, na sua maioria das cidades, é internet escada, não é nem 3G. Que dirá 4G. Às vezes nas estradas mesmo aqui, a gente anda quilômetros e quilômetros sem internet, que dirá nas cidades mais ao interior. Não, e se precisa disso aí. É obrigatório você ter conectividade para poder fazer os trabalhos que você tem que utilizar essas ferramentas de tecnologia. Um exemplo que a gente vê aí são as máquinas inteligentes, que hoje já tem equipamentos aí, tratores que trabalham sem operador. Na realidade, ele não tem um operador lá no campo, ele vai ter uma central onde tem um cara que fica atrás de um computador que vai controlar aquele equipamento. Mas ele tem que ter sensores distribuídos para se conversar, a chamada internet das coisas. Claro.
Está acontecendo no mundo inteiro. E aqui no Brasil também já Também, tem, mas né? em alguns setores. Mas em muitos setores aqui ainda está dormindo isso. No nosso setor da agricultura e da pecuária, é muito incipiente ainda. Só grandes produtores, só grandes empresas que têm acesso a essas tecnologias, ainda de uma forma inicial. Tem muita coisa para acontecer. Tem muitos dados que a gente tem. E depois, como essa aqui é uma política que dá diretrizes, depois virão as leis que irão organizar o setor. Aplicação, Aplicação, efetivamente, exatamente. Né? Vamos lá, como exemplo, uma fotografia de satélite de uma propriedade hoje, nessa fotografia de satélite se lê uma série de informações daquela propriedade. Se lê uma série de informações de solo, de fertilidade, tá? De umidade de solo, de como está o combate às pragas, se foi eficiente ou não foi. Seria até bom se eu lembrar aquele exemplo que a gente estava conversando aqui, nesse combate às pragas, onde que aplica, né, de uma forma mais efetiva para não haver desperdício. Só né? por um exemplo, se você tem numa propriedade uma mini estação meteorológica e você tem equipamentos preparados para receber esses dados, e esses equipamentos podem dosar a mais ou a menos, conforme for a informação que ele recebe daquele momento, o produto que ele está aplicando, um defensivo agrícola ou um herbicida. Se tiver uma umidade adequada, ele pode reduzir o consumo. E com isso, aquilo que nós falamos, vamos ter maior sustentabilidade econômica, porque ele vai gastar menos um produto. Nós vamos ter mais eficiência, porque quando aplicado nas condições ideais de clima e temperatura e umidade, você tem uma melhor performance. E, por final, menos agressão ao meio ambiente, você está usando menos produto químico na tua lavoura. Então, só tem a somar isso aí, só tem a trazer benefício para toda a sociedade. Por isso que nós apresentamos esse projeto, para que haja essa discussão e o governo e a sociedade entendam que é importante fazer investimentos nessa área. A política, inclusive, ela prevê algumas diretrizes para evitar o desperdício, não é? Claro. Porque isso é desde o início lá da produção. Mas quando a gente fala em sustentabilidade, entrega, né, Regina? Quando a gente fala em sustentabilidade, vem nesse sentido. Qualquer atividade econômica hoje, ela tem que ser sustentável. Ela tem que ser sustentável socialmente, que as pessoas que dependem daquela atividade tenham renda para poder ter resultado com essa atividade. Ela tem que ser sustentável economicamente, socialmente para as pessoas que estão ali, economicamente, financeiramente, tem que se ganhar dinheiro, e ambientalmente. Então, esse eu acho que é o princípio desse projeto. Valorizar isso, valorizar o todo, a sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, muitas vezes ela é muito mal colocada para a sociedade. Quando se fala em sustentabilidade, todo mundo acha que é só meio ambiente. Realmente. Não é. Sustentabilidade tem 3 vetores que tem que atender os 3, senão não é sustentável. Não adianta ter o teu meio ambiente intocado e ter o povo morrendo de fome. Agora, então, só uma última pergunta, deputado. Eu queria que você explicasse também o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele teria acesso fácil a essa tecnologia? Isso que é o que a gente propõe no projeto de lei, que o governo tenha incentivos para isso, incentive a utilização disso. Fazendo com que o governo fazendo a parte dele, levando as infraestruturas. Se um pequeno produtor hoje quiser utilizar algumas tecnologias de agricultura de precisão, ele fica inviabilizado. Por quê? Porque não tem a infraestrutura de conectividade. Os grandes até por conta colocam, os pequenos não têm isso. Então o governo tem que fazer a parte dele para que o pequeno possa fazer isso. E teria também seria uma aula, mas um treinamento também para esse pequeno produtor? Em todas as novas técnicas que são desenvolvidas em qualquer atividade, um dos fatores mais principais do desenvolvimento de uma tecnologia nova é a difusão dessa tecnologia. Sim. Como é que chega essa tecnologia ao produtor? E aí, de novo, é o estímulo que tem que se dar aos órgãos de pesquisa, à Embrapa, aos órgãos estaduais de pesquisa, às Emater, que estão nos estados, a levar esse conhecimento ao pequeno produtor. E aí também tem a formação de mão de obra especializada para a utilização das tecnologias. Claro. Você pega hoje uma plantadeira, falo por experiência própria, ela já tem uma dezena de sensores que dão o resultado do plantio. Tá? E aí tem que ter alguém que esteja operando aquela máquina, que tenha conhecimento para poder ler o que ali está. Claro. Senão não adianta ter uma tecnologia e não tem aquele que saiba utilizar. Então, difusão, treinamento, qualificação
faz parte do processo como um todo. E aí que entra a parte do governo. E aí que entra a parte do estímulo governamental para que várias propriedades tenham acesso ao uso dessas tecnologias. Esse é o nosso objetivo com a apresentação desse projeto. Tá certo, deputado. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado a você, Regina. Obrigado a você que nos assistiu. Eu conversei com o deputado Adilton Sacchetti, do PRB de Mato Grosso, sobre a aplicação de uma política nacional de incentivo à agricultura de precisão. Você pode assistir esta e também as outras entrevistas no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.